torneio sem prestígio, criado por uma emissora de TV para tapar buraco no calendário. Assim foi a Copa Bandeirantes de 94 que, acredite, acabaria levando o Corinthians para a Libertadores da América. Olha, já deixa o like aí, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. O calendário do futebol brasileiro foi bem bagunçado em 94, como aliás era o padrão nos anos 90. O Paulistão terminou no dia 15 de maio e o futebol local parou por causa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, que terminou em julho com o Badio mandando aquele pênalti quase na arquibancada e garantindo o nosso tetra. E o Brasileirão só começaria no dia 13 de agosto de 94, quase um mês depois do fim da Copa do Mundo. Foi nesse intervalo que inventaram a Copa Bandeirantes, um torneio bem tapa-buraco, organizado pela Federação Paulista de Futebol, em parceria com a TV Bandeirantes. E olha, eram 8 times, os 6 primeiros colocados da primeira divisão do Paulistão, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, América de Rio Preto e Novo Horizontino, mais o campeão da segunda divisão, o Araçatuba, e o campeão da terceira divisão, o Nacional da cidade de São Paulo. E, convenhamos, ninguém deu muita importância para aquele torneio, tanto que o São Paulo e o Palmeiras colocaram em campo times reservas para jogar o torneio porque eles estavam focados na Libertadores. Eram 2 grupos de 4 times jogando em turno e retorno e o campeão de cada grupo se classificava para a final. Depois de bater o Araçatuba na estreia, o Timão enfiou 4-1 no São Paulo, que jogava com o chamado expressinho, cheio de jogadores novos ou reservas. Depois vieram mais 2 vitórias em casa, sobre o Novo Horizontino 1-0 e sobre o Araçatuba 4-0, ambas no Parque São Jorge. Na penúltima rodada, uma vitória por 2-0 sobre o São Paulo, com direito a gol olímpico do Marcelinho Carioca, em cima de um goleiro recém-revelado pelo São Paulo, um tal de Rogério Ceni. A imprensa tratava a Copa Bandeirantes como uma competição preparatória para o Brasileirão, e no fundo era mesmo, viu? Tanto que, enquanto o time jogava, a diretoria do Corinthians se mexia para reforçar o elenco. No dia seguinte ao clássico com o São Paulo, o lateral esquerdo Branco, campeão do mundo pela seleção, foi anunciado como reforço para o Brasileirão. E logo depois, a diretoria ainda acertou a vinda do meia Marco Antônio Boiadeiro e do lateral direito Paulo Roberto. E voltando à Copa Bandeirantes, sem muito susto, o Corinthians saiu em primeiro do grupo e foi para a final. Na decisão, seria um teste mais duro, viu? Porque o Santos também jogou a Copa Bandeirantes com o time completo. Os jogos foram inicialmente marcados para segunda e quarta-feira à tarde, um na Vila, outro no Pacaembu. Mas eles foram reagendados para terça e quinta, também à tarde, ambos no Morumbi, porque a Vila era pequena demais para receber uma final. O Morumbi, então, funcionaria meio como um campo neutro, mas, olha, já no primeiro jogo, o Timão não tomou conhecimento do Santos e enfiou 6-3. O Viola, que foi campeão do mundo com a seleção, reestreou nesse jogo e marcou 2 gols. Aí teria o jogo de volta, e o Corinthians tinha vantagem do empate. Nesse jogo, o time foi a campo com Ronaldo no gol, Wilson Mano improvisado na lateral direita, Gralac, Henrique e Elias. No meio de campo, Ezequiel e Zé Elias como volantes e o Marcelinho Carioca e o Souza como meias armadores. No ataque, Marques e Viola, o técnico era o Jair Pereira. O Santos jogou com Edinho no gol, Índio Júnior, Narciso e Silva, Galo, Cerezo, Carlinhos e Paulinho Kobayashi, Macedo e Demétrios, o técnico era o Serginho Chulapa. O Santos abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo com o Demétrios. Aos 21, ainda do primeiro tempo, o Corinthians empatou com uma bomba do Gralac. De pé direito na Baiana, olho no lance. O jogo terminou mesmo no 1-1 e o Corinthians foi campeão da Copa Bandeirantes. Foi bom ganhar? Pô, claro que foi. Mas veja, não foi aquela conquista de emocionar a torcida. Tanto é que a final foi disputada numa quinta-feira à tarde, com pouco mais de 20 mil pessoas no Morumbi. Só que aí entra um detalhe importante. O estado de São Paulo tinha direito a 3 vagas na Copa do Brasil do ano seguinte. Ficou decidido que essas vagas iriam para o campeão paulista de 94, o Palmeiras, para o vice, o São Paulo, e a terceira vaga ia justamente para o campeão da Copa Bandeirantes. E aí, você lembra o que aconteceu em 95, né? Corinthians passou por Operário do Mato Grosso, Rio Branco do Acre, Paraná e Vasco, até chegar à final da Copa do Brasil contra o Grêmio.
As duas vitórias, 2-1 no Pacaembu e 1-0 no Olímpico, garantiram pra gente o nosso primeiro título da Copa do Brasil em 95, com direito à vaga na Libertadores de 96. E tudo graças à Copa Bandeirantes, que muita gente falou que era um torneio bem furreca. Pra fechar, bate o dedo aí no like com a mesma classe com que o Marcelinho batia na bola.